Complexo Educacional Nereu Guide entrou na lista de imóveis que poderão ser requisitados pela Prefeitura. Federação Catarinense de Municípios envia pautas a candidatos a governador do estado. Resultado da incerteza nas eleições faz dólar disparar. Ciência deu mais um passo para descobrir o que provoca o autismo. Impasse na licitação da estação rodoviária de Criciúma. E no esporte, Carlos Eduardo, improvisado na lateral direita, projeta vencer o CSA em Maceió. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Complexo Educacional Nereu Guide entrou para a lista de imóveis que poderão ser requisitados pela Prefeitura. A reportagem é da jornalista Débora Correia. A Prefeitura de Criciúma já deu início ao encaminhamento que será dado aos imóveis abandonados da cidade. Um deles, localizado no bairro Santa Catarina e que está abandonado há 27 anos, já foi demolido pela Secretaria de Obras do município. Após a demolição, o terreno também passou por limpeza. Neste caso, conforme o decreto assinado no início da semana pelo prefeito Clésio Salvário, os custos serão cobrados do proprietário, que continua, portanto, sendo dono do espaço. Mas outros imóveis abandonados estão na mira da Prefeitura. São 83. Os proprietários serão notificados para tomar providências urgentes e, se não o fizerem, a Prefeitura pode requerer o imóvel judicialmente. Um desses imóveis é o Complexo Educacional Nereu Guide. O espaço foi comprado pela Unesc em um leilão em 2014, arrematado por pouco mais de 10 milhões de reais. A Unesc já foi notificada pela Prefeitura para que dê um destino ao local. Na época da compra, a universidade falava em construir uma extensão do campus aqui no espaço, mas de lá para cá os planos mudaram. Em nota, a reitoria informou que já possui a estrutura adequada no campus da universidade e, por isso, está negociando a venda do complexo. Conforme a reitoria, havia planos para a utilização do espaço apenas daqui a alguns anos, já que agora o foco da administração está em manter a sustentabilidade econômica da universidade. Mas como as medidas tomadas pela Prefeitura cobram urgência na movimentação do imóvel, a Unesc optou por vender a estrutura. Conforme a reitoria, já há interessados na compra. E o resultado da incerteza com a eleição presidencial, somado à especulação do mercado, é dólar alto com certeza. A moeda fechou o dia cotada a R$ 4,05. Quem vai pagar esta conta, para variar, é o cidadão, que em alguns casos tem que adiar viagens porque o dólar turismo é mais caro. O primeiro impacto da alta do dólar já afetou os negócios da Aline. Ela trabalha com marketing e vira e mexe precisa fazer compras em sites americanos. Hoje a gente trabalha com algumas coisas, como banco de imagens, alguns serviços online internacionais, como hospedagem também, que algumas são internacionais. Isso dificulta muito. Há um tempo atrás, um banco de imagem era um valor super baixo aqui no Brasil, hoje está quadriplicando, né, esse valor. E a gente tem realmente algumas dificuldades na hora de oferecer esse serviço para o cliente, porque aumenta, sim, os nossos custos e, com certeza, vai impactar no serviço que a gente faz para eles. Prestes a tirar férias, a cotação mais cara da moeda americana mudou o roteiro da próxima viagem. Faz um ano que eu estou namorando e viajar e visitar uma amiga no Canadá. E também dar uma paradinha ali nos Estados Unidos, porque eu também tenho família nos Estados Unidos, na Flórida. Porém, isso é impossível, porque hoje uma passagem é, R$2.000, no dia seguinte está 3, 4, e fica um pouco difícil, porque a gente quer viajar e não é somente o custo da passagem, é o custo do dólar, é o custo da viagem, você comer, você passear, então tá difícil. Com o dólar em alta, o brasileiro deve sentir o peso da inflação ficar maior. Isso porque a moeda é usada para comprar combustíveis, alimentos e vários outros produtos importados. Nessas horas, o planejamento é essencial. Vai comprando, porque se o cenário é de piora,
do dólar subir mais, interessante é ir comprando e fazendo o seu pé de meia aí, tentar também comprar fracionado. Se você tem uma ideia aí de comprar $2.000, compra 300, 400, depois mais 500, mais 300, mais 400, até performar o total, o montante total. Não vai ter feito o melhor negócio do planeta, mas não vai ter feito o pior, vai ter uma taxa média aí que acompanha. As incertezas eleitorais fizeram o dólar disparar acima dos R$4. A moeda americana é vista como um termômetro que mede o nível de confiança dos investidores em relação ao Brasil. Se está alta, a desconfiança é grande. É impacto das pesquisas eleitorais, isso falando em cenário interno, e tem também o cenário externo com a política protecionista do Trump e a sobretaxa aí dos produtos da China, da Turquia, o aço. Tudo isso está fazendo com que o mercado reaja numa incredibilidade interna. Os investidores estão tirando dinheiro do Brasil e mandando para o exterior. Com isso, o real se desvaloriza. Nessa casa de câmbio de São Paulo, o dólar comercial foi negociado a R$ 4,06 no começo da tarde. Essa é a cotação usada para negociações entre empresas e bancos. O dólar turismo, usado para quem vai viajar, estava 20 centavos mais caro. Aquele câmbio 4,09 comercial vai virar aí um 4,30 no papel, uma coisa diferente, e mais um 4,70 no cartão. Tem que calcular isso. Mas a casa de câmbio acaba falando para o cliente, quanto está o dólar? 4,30. Está embutido o IOF. Então tem que tomar cuidado que uma parte disso é imposto. Sim. A Federação Catarinense de Municípios enviou a cada um dos candidatos a governador do estado uma lista de 10 pautas de interesses das cidades catarinenses. Confira. A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, elaborou um documento com 10 pautas prioritárias para Santa Catarina, consideradas estratégicas e essenciais para a gestão do próximo governador. O termo de compromisso aos candidatos ao governo do estado será entregue a eles durante os eventos organizados pela Federação. O documento apresenta os temas que mais impactam o dia a dia das administrações públicas e refletem diretamente na vida da população. Conforme a FECAM, a elaboração das pautas envolveu a participação dos prefeitos, associações de municípios, colegiados estaduais e outras entidades do sistema FECAM. Os pontos apresentados nas pautas prioritárias são: queda do Produto Interno Bruto, o PIB, e retomada gradual do crescimento econômico, desequilíbrio do cumprimento das responsabilidades e encargos entre os entes da federação, capacidade financeira de investimento limitada, descontrole dos gastos públicos, alta vulnerabilidade da população em relação ao saneamento básico, acréscimo no número de crimes ou violência no estado, baixo desempenho escolar e falta de infraestrutura tecnológica nas escolas, baixo nível de recursos físicos e humanos na saúde pública e aumento de famílias em situação de pobreza. Para cada item, a FECAM vai apresentar reivindicações pontuais com base em gráficos e dados de fontes oficiais. A federação representa as administrações dos 295 municípios catarinenses e se colocou à disposição para colaborar com a governança estadual na implementação de medidas que tornem a gestão de Santa Catarina mais eficiente. A seguir, impasse na licitação da estação rodoviária de Criciúma. A ciência deu mais um passo para descobrir o que provoca o autismo. Uma informação fundamental para caminhar no rumo à prevenção de uma doença para a qual os cientistas buscam respostas há 75 anos. Num laboratório da USP, a Universidade de São Paulo, uma equipe de pesquisadoras e especialistas estuda a fundo as mutações genéticas do autismo. Nos últimos anos, elas tentam desvendar a origem da doença. As pesquisas começaram de uma forma inusitada, pelos dentes de leite. Nós recolhemos dente de leite de crianças que têm autismo, né? Então, quando o dentinho cai, eles doam o dente de leite para
o projeto, né, para a fada do dente, então esse dentinho vem para cá e a partir desse dentinho a gente consegue estabelecer o que a gente chama de cultura de células, né? E a partir dessa cultura de células a gente consegue produzir células do sistema nervoso dessas crianças. O autismo foi descoberto em 1943 nos Estados Unidos. De lá para cá, a ciência caminhou e descobriu que nenhum autista é idêntico. Quando as pessoas pegam uma gripe que está circulando aí na população, nem todo mundo tem o mesmo quadro clínico grave, né? Tem umas pessoas que nem ficam doentes. Isso por quê? Porque a nossa genética é diferente e a gente responde a esses agressores do ambiente de uma forma diferente. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a qualidade de vida da pessoa. Não existem testes sanguíneos para identificar o autismo. A observação do comportamento e desenvolvimento é essencial para fechar o diagnóstico. No autismo, as crianças apresentam dificuldades da comunicação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados. O que os pais podem observar nos primeiros anos de vida? Essa criança não mantém o contato ocular, não faz as trocas interativas da comunicação, não aponta, não tem essa troca de sorrisos, geralmente podem não atender ao chamado pelo nome. E as brincadeiras, elas podem ser muito repetitivas e de uma maneira pouco funcional. Por exemplo, como brincar com parte de um objeto, por exemplo. Vamos imaginar que cada indivíduo é uma maçã. Até hoje, laboratórios do mundo todo estudaram as causas do autismo, investigando apenas 1% do nosso corpo, a parte responsável pela produção dos nutrientes. O que está se fazendo agora é o estudo dos outros 99%, a parte que controla esses nutrientes. Na Califórnia, Estados Unidos, o brasileiro Alisson Moutri descobriu que tanto os genes quanto os elementos do DNA contribuem para o desenvolvimento do autismo. Um importante passo num caminho muito longo a ser seguido. Mas a resposta do porquê está cada dia mais perto. Cada vez tem aumentado mais esse conhecimento e uma vez que se tem esse conhecimento, é possível até novas estratégias para evitar que tenha, por exemplo, um indivíduo acometido com autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 2 milhões de pessoas têm autismo no Brasil. O Victor está na estatística. Eu falei, cara, então eu tenho uma notícia, o Victor tem autismo. Ele falou, o quê? Eu falei, o Victor é autista. E aí meu marido ficou com aquela cara e falou, como assim, meu Deus, você tá falando que é autista? Eu falei, aí vamos lá, agora senta, vamos conversar, vamos lá no computador. Entrei no site da associação, né? E aí a gente começou a entender que tinha todo um universo assim, mas a gente não teve muita, muita noção naquele momento o que significava mesmo tudo aquilo, né? Hoje os médicos fecham o diagnóstico médico na maioria das vezes quando a criança completa 2 anos de idade. Isso se os pais procuram ajuda o quanto antes. Levou 1 ano e meio para a gente ter o diagnóstico. Então até eu ter o diagnóstico do médico, ou no caso que foi da médica em si, muita água rolou. A gente foi pesquisar, foi estudar, porque no momento que a gente entendeu que ele tinha autismo, a gente falou, beleza, então tá, o que a gente tem que fazer? Aí a gente foi procurar informação. A gente tinha pouquíssimos artigos em português, né? Eu tô falando parece bobagem, mas é mais de uma década já, né? E o mundo mudou e a informação mudou de mais de 10 anos para cá. Impasse na licitação da estação rodoviária de Criciúma. Pedido de impugnação paralisou o processo licitatório. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O edital foi lançado há aproximadamente 1 mês, mas o processo foi interrompido quando uma das empresas interessadas entrou com pedido de impugnação. Conforme o diretor de logística da Prefeitura de Criciúma, a empresa exige a revisão da necessidade de cobrança na utilização das plataformas rodoviárias pelos ônibus e alega que isso interfere no lucro da empresa que receber a concessão. É uma empresa da Bahia, né, a Sinarte, ela questionou quanto à cobrança ou não pela Prefeitura Municipal aqui de uma taxa de acostamento. O que é isso, a taxa de acostamento? É quando o ônibus para na plataforma, o ônibus paga para parar na plataforma. E aqui em Criciúma nós não cobramos esse tipo de taxa, então daí o questionamento da empresa. Segundo o diretor, a Prefeitura deve responder ao pedido da empresa ainda esta semana. E após isso, o processo licitatório será reaberto. A previsão é de que os interessados sejam conhecidos em algumas semanas.
O edital é uma concorrência pública, ele foi lançado há cerca de um mês atrás. E algumas empresas fizeram alguns questionamentos, mas muito pouca coisa. Ele caminhava normalmente e o certame deveria ser aberto ontem, no dia 22. Só que, infelizmente, com o pedido de impugnação dessa empresa, nós paralisamos o certame, estamos analisando o pedido deles e provavelmente já amanhã nós vamos ter uma resposta e aí sim nós abrimos novamente o prazo para o início do certame. A resposta da Prefeitura deve ser pela manutenção do edital já existente. A princípio é manter o edital. Se nós não cobramos a taxa de acostamento, não é porque a empresa pediu que a gente vai passar a cobrar. A empresa interessada, é que faça os cálculos dela e veja se é vantajoso ou não para ela pegar a concessão da rodoviária. Conforme o diretor, há a expectativa de um grande número de interessados no processo licitatório. Acima da expectativa, né? Porque 48 pessoas jurídicas ou pessoas físicas retiraram eletronicamente esse edital. Tudo nos leva a crer que vai aportar um grande número de empresas interessadas nisso aí, com o que faz que a gente tenha uma previsão de que a outorga seja elevada do total previsto inicialmente. A licitação oferece exclusividade para a administração, operação, conservação e manutenção do terminal rodoviário e funciona na modalidade de concorrência pública do tipo maior oferta. Um valor mínimo está estipulado no edital. Todo aquele bem público ele passa então a ser administrado pelo concessionário vencedor, né? Para isso ele vai ofertar uma outorga para a prefeitura. Inicialmente o valor inicial era R$700 mil, mas como tem vários interessados, né? Provavelmente esse valor irá ser maior. A seguir, Carlos Eduardo projeta a vitória do Tigre diante do CSA em Maceió. O Tigre vai ter que correr muito no sábado para vencer o CSA, vice-líder da Série B, e olha que o jogo é em Maceió. Carlos Eduardo está otimista e focado para o embate. Ele é pau para toda obra. Carlos Eduardo, volante formado na base Carvoeira, novamente deverá atuar improvisado na lateral direita, em virtude da suspensão de Suellington. Se o ideal é atuar em sua posição de origem, o jovem atleta não esconde a satisfação de ir ganhando oportunidades do técnico Mazzola Júnior. Então, é claro que eu não fico feliz, né, que eu queria toda hora estar no time, mas eu sei da capacidade do Suellington também e mesmo saindo eu não deixo de trabalhar, que a gente tem que sempre estar focado, né? Porque como agora apareceu a oportunidade, se eu tivesse relaxado nos treinos, não estaria preparado. Para quem acha que o jogador é apenas um quebra-galhos, lê do engano. Carlos Eduardo não é Severino, não. Ele tem bom passe e uma grande qualidade em bolas paradas. Aliás, quesito este, inclusive, que vem sendo bastante cobrado pelo técnico tricolor. Sim, ele conversou comigo, até me deu uma dura por causa que eu errei alguns cruzamentos, então, e ele vê, né, eu batendo falta, ele fala que eu tenho muita qualidade na bola parada e é a mesma coisa no cruzamento, é só eu colocar isso na minha cabeça que vai dar certo. Para os jogadores do Tigre, que já viajaram para Maceió, o frustrante empate contra o Coritiba já é coisa do passado. Agora é focar no CSA. Não, sim, a gente sabe que deixou escapar um resultado muito importante, que a gente estava na frente, né, com 2 gols de vantagem, mas infelizmente tomamos o empate. Mas agora tem que deixar para trás e focar no próximo jogo. O próximo jogo. Desafio nada mole, viu, Carlos Eduardo? Afinal, o Tigre vai enfrentar o vice-líder da Série B, longe de seus domínios. Com certeza, mas sem dúvida que a gente não vai abdicar de atacar também, porque como a gente perdeu 2 pontos em casa, a gente tem que buscar fora agora. Mas o torcedor do Criciúma pode ficar tranquilo. Segundo Carlos Eduardo, dedicação não irá faltar para ajudar a equipe a voltar de Alagoas com a vitória. Mesmo improvisado na lateral direita, Carlos Eduardo quer crescer e brilhar no Carvoeiro. Nem que para isso receba umas dicas do professor. Quero me firmar assim de lateral direito. Acho que
eu tenho muito a crescer ali e é por isso que eu tenho conversado bastante com o Mazzola para ele me orientar o máximo possível, porque ele, como já foi jogador, ele vai poder me dizer como eu posso melhorar. E hoje no Primavera Saúde vamos falar sobre um tema extremamente importante: hábitos alimentares. A jornalista Débora Correia abordou o assunto com a nutricionista Daniele Rocha. O cardápio nos dias de hoje mudou muito. Menos carboidrato, menos leite, menos industrializados. A busca por um corpo perfeito ou por mais qualidade de vida transformou os hábitos alimentares de muita gente. Mas muita coisa é seguida sem nenhuma orientação. Esses novos hábitos alimentares são tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira, com a nutricionista Daniele Rocha. Muita informação, principalmente pela internet, que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos, né? E eu costumo dizer que o excesso de informação mata informação. Né? Então hoje tem muita informação e as pessoas não sabem nem o que fazer ou por onde começar e fazem por conta, né? Começam fazendo sozinhas, muitas vezes levando a sérios riscos de saúde, que é o que a gente tem visto no consultório, assim, com bastante frequência, né? E hoje existe, inclusive, muita informação, é o que eu tenho visto, assim, muita informação e pouca verdade. Né? O que é essa muita informação, pouca verdade? O que é verdade para mim? Qual é a minha verdade pode ser não ser a verdade para você, né? O que o seu organismo precisa, como é que é a sua rotina, o seu dia a dia, as doenças que você tem, então o seu todo, né? Os seus hábitos alimentares, relação à questão da cultura alimentar, né? Onde a pessoa vive, a cultura também alimentar que a família tem, não só a pessoa, mas a família como um todo. Né? Então, quando a gente vai ver a alimentação do nosso paciente, do indivíduo, a gente vê o todo dele. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo podem acompanhar pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou Daniele Rocha, nutricionista, e nós vamos falar sobre alimentação saudável e hábitos alimentares. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. E não esqueça, siga a TV Primavera no Instagram. É só procurar @TV Primavera, tudo junto, e ficar por dentro dos bastidores da sua TV. @TV Primavera no Instagram. Até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.